a gente vai falar um pouquinho sobre a noção de teste. E na primeira aula a gente falou sobre testes em 1 qubit, 1 bit quântico apenas. E a gente viu que nesse caso eu tenho um único tipo de teste, que é aquele que discrimina entre duas respostas. Lembrando que aqui a gente está sempre restrito a medições projetivas, né? A gente vai generalizar essa definição de teste mais para frente, mas por enquanto a gente está restrito a esse tipo de medição. Bom, quando a gente vai para um sistema de dimensão maior, a gente pode ter um teste que tenha menos alternativas do que a dimensão do espaço. Então, no caso de 2 qubits, que são os sistemas que a gente vai estudar com mais carinho agora, a gente tem no máximo 4 alternativas, mas a gente pode ter testes que têm menos alternativas também. Bom, todos esses testes eles estão relacionados a bases de C4, que são, a gente já viu, bases ortonormais, são conjuntos em que o produto interno entre dois vetores é sempre zero, e o produto interno de um vetor com ele mesmo é sempre igual a 1. Ok. A gente vai começar falando sobre testes completos, que são os testes que têm exatamente 4 respostas. Depois a gente fala sobre os testes que podem ter menos respostas. Bom, um teste desse tipo, um teste completo, ele pode ser representado de duas formas, ou a forma usual, usando o operador hermitiano, que a gente já está mais acostumado dos cursos de quântica. E para ser um teste completo, ele precisa ter 4 autovalores distintos associados a essa base de autovetores. É uma base ortonormal formada por autovetores desse operador hermitiano. Para nós aqui, o operador em si não é tão importante assim. O mais importante para a gente é a base. Então, eu vou representar um teste em C4 com 4 alternativas, simplesmente por uma base ortonormal de C4. Tá? Se o teste foi aplicado ao estado φ, a maneira mais fácil da gente calcular as probabilidades, pelo menos a maneira que eu acho mais fácil, é simplesmente escrever o vetor φ como combinação linear da base correspondente. Porque aí é só a gente olhar para o coeficiente que está na frente do vetor correspondente a essa resposta aqui. Tá? E como a gente já viu, se a alternativa aí foi obtida, o estado final do sistema é o autovetor correspondente a essa resposta aqui. Bom, vamos fazer umas continhas aqui para a gente ver como é que essas coisas funcionam. Vamos ver alguns exemplos. Primeiro exemplo, a gente vai medir Z em cada qubit. E esse teste corresponde à base formada por esses 4 vetores, que são justamente os vetores que são produto tensorial de 2 elementos da base que corresponde ao teste Z. Esse é um teste local porque corresponde a cada uma das partes realizar um teste Z localmente em seu subsistema. E para a gente calcular probabilidades, a gente escreve o estado do sistema como combinação linear desses elementos aqui. Bom, vamos fazer um exercício. Esse exercício eu quero calcular as probabilidades do teste ZZ para esses 3 estados. Muito fácil, porque aqui o estado já está escrito na base adequada, né? Então, para esse primeiro, eu tenho a probabilidade de 0, 0 igual a 1, enquanto que os outros vetores, as outras respostas, têm probabilidade 0. Para esse cara aqui, eu tenho 0, 0 e 1 com probabilidade meio. Enquanto as outras duas respostas têm probabilidade 0. E aqui a gente vê que as respostas para o teste ZZ nesse estado aqui, que é um estado emaranhado, estão correlacionadas. Tá? Então, a gente já percebe essa correlação aqui. E para o teste π-, para o estado π-, os papéis se invertem. Então, 0, 1 e 1, 0 tem probabilidade meio, e as outras duas respostas têm probabilidade 0. Ok.
Outro exemplo é medir x em cada qubit. Então, agora a base correspondente é formada por produtos tensoriais de dois elementos da base que corresponde ao teste x. De novo, é um teste local, porque corresponde a cada parte aplicar o teste x em seu subsistema. E, de novo, para a gente calcular as probabilidades, a gente tem que escrever o estado do sistema como uma combinação linear dos vetores da base adequada. Vamos fazer esse mesmo exercício, só que agora para o teste XX. Aqui agora não vai ser tão trivial assim, porque os vetores estão escritos na base ZZ, enquanto a gente quer calcular probabilidades para o teste XX. Então, a gente vai precisar reescrever esses vetores na base adequada para achar as probabilidades. A gente pode também fazer usando aquela fórmulazinha com o produto interno que a gente viu na primeira aula, tanto faz, é equivalente. Mas vamos fazer essa continha aqui só para a gente relembrar como que isso funciona. Ok. Então, só lembrando aqui que eu quero fazer o teste XX. E vamos começar com o estado 00. Então, esse estado 00, lembrando que é a mesma coisa que zero tensor zero, né? Tem sempre a estrutura de produto tensorial implícita aqui. E agora, a gente vai reescrever esses dois estados na base correspondente ao teste X. Então, a gente sabe que o zero é 1 sobre raiz de 2 mais 1 sobre raiz de 2 menos. E, portanto, agora eu abrindo esse produto tensorial aqui, eu chego na expansão que eu desejava. Então, isso aqui vai me dar meio de mais, que é justamente esse termo aqui, e analogamente para os outros termos. Então, eu vou ficar com meio de mais meio de menos mais meio de mais, ó, meio de menos. Ok, então agora, daqui, a gente pode calcular as probabilidades, porque agora o meu vetor já está escrito como combinação linear dos vetores adequados. Então, a gente vê que a probabilidade de mais é meio, e a mesma coisa para as outras respostas. Ops, esse coeficiente ao quadrado, né? É 1/4. E a mesma coisa para as outras respostas. Ok. Então, vamos fazer a mesma coisa agora para o estado φ+. Lembrando que o 00 a gente já calculou aqui, a gente vai precisar dele aqui embaixo. Ok. Então, o φ+, ele é 1 sobre raiz de 2, 0, 0, mais 1 sobre raiz de 2, 1, 1. Esse estado aqui a gente já escreveu ele em termos de mais e menos. Agora a gente vai ter que fazer a mesma coisa para esse aqui. Bom, então, lembrando que esse cara aqui era meio mais meio de mais meio menos mais meio menos menos. E esse estado aqui, isso aqui vai me dar 1 sobre raiz de 2 vezes 1 sobre raiz de 2, 0, menos 1 sobre raiz de 2, 1.
tensor 1 sobre raiz de 2, 0, menos 1 sobre raiz de 2, 1. Então, se a gente fizer essa expansão aqui, vai ficar bem parecido com o estado 0, 0. A diferença são esses sinais de menos que vão aparecer quando eu fizer o produto. Ops. Que eu tô querendo escrever em função de mais e menos, né, gente? Mais mais, menos, mais, menos. Então, a gente só tem que preocupar com o sinal de menos que vai aparecer aqui quando eu fizer o produto cruzado, tá? Então, essa parte aqui vai me dar aqui embaixo 1 sobre raiz de 2, meio, mais, menos, meio, mais, menos meio, menos mais meio, menos menos. Bom, a gente vê aqui que esses termos são parecidos, com a diferença desses termos aqui, que tem sinal oposto, então eles vão se cancelar, e esses outros aqui vão se somar, e a gente vai ficar exatamente com 1 sobre raiz de 2 mais 1 sobre raiz de 2 menos menos. Então, observem que a cara do estado φ+, ela é mais ou menos a mesma nas duas bases, estão vendo? Isso aqui vai fornecer para a gente que a probabilidade de mais é igual à probabilidade de menos menos, que é meio, enquanto que a probabilidade de mais menos é igual à probabilidade de menos mais, que é zero. Então, a gente observa aqui também uma correlação entre as respostas dos testes XX realizados no estado φ+. O estado φ- vai ficar de exercício para vocês, a continha é bem parecida. E observem o que acontece com as respostas dos testes ZZ e dos testes XX. A gente vai falar sobre propriedades bem interessantes do estado φ- mais para frente, mas vai ficar de exercício para vocês observarem o que acontece quando vocês fazem essa conta aqui. Ok, então a gente já fez esse exercício aqui. A gente pode falar de outros testes, né? Existem várias e várias possibilidades. Por exemplo, fazer o teste X no primeiro qubit e Z no segundo, corresponde a essa base aqui. Agora eu vou usar a base X no primeiro qubit e a base Z no segundo qubit. Bom, de novo é um teste local, porque eles estão agindo localmente. A primeira parte faz o teste X e a segunda parte faz o teste Z. E, para calcular probabilidades, o melhor é escrever o estado φ como combinação dos elementos da base correspondente. Um outro teste que vai ser bem importante durante o nosso curso é o teste que corresponde à base de Bell, a base formada pelos 4 estados de Bell, que são estados emaranhados. Então, é importante notar aqui que esse teste não é um teste local. Eu não consegui implementar esse teste em 2 qubits, agindo separadamente em cada um dos sistemas. Esses sistemas precisam interagir de alguma forma para que esse teste possa ser implementado. Então, da mesma forma que gerar estados emaranhados é difícil, implementar esse tipo de teste também é difícil. Então, é um teste não local, diferente dos anteriores que a gente tinha visto. E, de novo, a mesma história para calcular as probabilidades. O jeito que eu acho mais fácil é escrever o estado na base correspondente a esse teste. Bom, então, de novo, vamos fazer esse exercício aqui, que é calcular as probabilidades de um teste na base de Bell para esses estados. Para esses dois estados aqui é fácil, né? Porque eu só tenho um coeficiente. Então, eu tenho a resposta com probabilidade 1. Agora, para esse estado aqui, não é tão direto, porque eu preciso escrever esse estado como combinação linear dos estados de Bell.
Então, vocês podem observar que esse estado aqui é a mesma coisa que 1 sobre raiz de 2 φ mais 1 sobre raiz de 2 φ menos. E, portanto, para esse estado, eu tenho probabilidade de φ mais igual a probabilidade de φ menos igual a meio. E a probabilidade para as outras respostas é igual a zero.